Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo e eu queria fazer principalmente para dar a explicação, né? Porque tem bastante gente orando, tem algumas pessoas que têm até falar o câncer e tal. Bom, o meu câncer foi diagnosticado como leucemia mieloide aguda, diagnosticado também através de um sarcoma. O que quer dizer isso daí? Nem eu sabia. Resumindo, o meu câncer ele é raro. Eu sou 12ª pessoa que tem esse tipo de leucemia. Só 11 tiveram antes de mim. E quando os médicos pegaram assim o meu caso, eles não tem literatura, não tem o que fazer, assim, vamos dizer, a princípio. Então era algo assim que a princípio parecia assim, não tem solução, né? Então falaram que era raro, era um câncer agressivo, que não teria cura com o tratamento de quimioterapia. Então já na primeira semana eu tenho 2 irmãos, o Renan e a Poliana. Então meus irmãos foram chamados para o teste de compatibilidade medula. E por incrível assim, né, através das orações de tudo, mas nós não somos compatíveis. E aí a médica resolveu dar o tratamento, o prosseguimento do tratamento de leucemia como uma leucemia, vamos dizer, normal, né? Mas com uma medicação um pouco mais forte. Ela falava sempre assim, vamos pecar pelo excesso do que pecar pela... Então por isso que na primeira eu passei muito tempo internado, teve até UTI e sempre assim, vamos dizer, é um pouco difícil o tratamento, mas a gente confia em Deus, né? E hoje entrei pro banco de doação de medula, mas na última consulta que eu tive a médica falou assim que vai repetir um exame que parece que o meu caso é um pouco diferente dos outros 11, né? Mesmo sendo uma leucemia rara, agressiva, muito... Eu reagi bem, mas a gente vai essa semana para São Paulo para realmente refazer os exames e realmente a gente vive a cada dia na fé. E é o que é interessante, que um texto que me alivia muito é Romanos 8:28, eu gostaria de ler aqui, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, tudo que acontece com você, você tem que entender que tem um lado bom. A leucemia, eu falo que foi algo muito ruim que veio na minha vida, né? É um sofrimento que eu não queria. Mas eu vejo que hoje foi necessário para muitas coisas. Para me aproximar de Deus. Eu vi pessoas serem transformadas por causa do meu tipo de doença. Eu vi pessoas que não oravam, passaram a orar. A Bíblia não diz aqui no texto de Romanos 8:28 algumas coisas. Ela diz todas. Todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus é para o bem. Eu nunca culpei a Deus, nunca fiquei tentando arrumar motivo por que da doença. A doença é difícil. Não é fácil. Um outro verso que também me lembra um pouco dessa doença é Salmo 23, principalmente do verso 4, que fala do vale da sombra da morte. O legal é que o texto de Salmos começa bem interessante, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele faz uma promessa de repousar sobre pastos verdejantes. Então a gente fala assim, quando eu aceito o Evangelho, eu só vou andar no pasto. Só que no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu caminho há 6 meses pelo vale da sombra da morte. É um tratamento difícil. Eu tenho momentos de tristeza, de choro, de angústia.
Tem momentos que parece que eu oro a Deus e parece que ninguém responde. Parece que às vezes o céu está fechado, mas depois de alguns dias Deus toca e eu entendo o porquê de eu ter passado aquilo. O tratamento é difícil. Ele abala mente, corpo e espírito. A mente porque você sofre pelos procedimentos, por ver as pessoas que te amam chorar, o medo de que elas veem de você às vezes morrer. Você tem a dor física através da quimioterapia, que eu falo que é muito difícil. Ali naqueles momentos que é o pós-quimioterapia, depois de 4 dias ali, essa última vez eu tomei 48 bolsas de derivados do sangue, né, que chamamos derivados. Na outra internação foram 38, na primeira foram 27. Então eu estou chegando quase perto de 100 bolsas de hemoderivados aí, entre hemácias, derivados do sangue. Porque a quimioterapia de leucemia, ela ataca a medula e realmente o seu sangue, ele vira quase que uma água. Ele não tem plaqueta, ele não tem hemácia, não tem sistema imunológico. Você pega uma bactéria, um vírus da gripe pode acabar com uma pessoa que está em tratamento de leucemia. Então o tratamento do câncer, ele é difícil, não é fácil, mas ele é suportável, porque Deus está comigo. Nos momentos difíceis, que às vezes até o céu parece fechado, Deus está comigo. E eu já fiz 3 sessões e meu cabelo começou a crescer, a barba eu fiz questão de deixar, para mostrar que eu estou enfrentando a doença de pé. E às vezes eu não quero, às vezes eu queria que acabasse tudo logo, falava não quero mais fazer quimioterapia. E eu me lembro daquele texto de Jesus no Getsemane, que está lá em Mateus capítulo 26, verso 42, e ele diz assim: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. E eu fico, que diz assim, Mateus 26, 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível de mim afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 26, 42, quando ele, na noite anterior da sua morte, do sofrimento que ele ia enfrentar na cruz, ele pede para Deus e fala: Senhor, eu não quero morrer na cruz, mas seja feita a tua vontade. Se Jesus não morresse na cruz, eu não tinha esperança de céu, nem eu nem você. Ele não quis. Assim como eu, muitas vezes eu oro, choro, clamo a Deus e falo: Deus, afasta de mim este cálice. Mas logo depois em seguida eu falo: seja feita a tua vontade. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda voltando no Salmo 23, que é interessante que quando foi Davi que compôs esses salmos, o salmo não é uma leitura como toda a Bíblia, eles são hinos. Então eu fico imaginando Davi cantando esse hino, o Salmo 23. A melodia se perdeu, mas muitas vezes quando eu estou naquele momento de angústia, eu fecho os olhos e canto esse Salmo 23 e falo: estou no vale da sombra da morte, mas não posso temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E nesse momento eu tento ver a Deus e cantar o Salmo 23, a música que Davi compôs. Eu não sei qual é a dificuldade da tua vida, qual é o problema que você tem, qual é a tua luta.
Mas eu quero que você saiba que tem um Deus que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está com você, assim como está comigo. Assim como hoje ainda estou de pé lutando, não tenho medo da doença, não tenho medo do que há de vir, porque sei que Deus está comigo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o câncer, a leucemia, não é nada disso que falam. É difícil, mas é superável, porque Deus está conosco. Que você possa refletir nesses textos, no que eu falei, no que a mensagem que eu estou deixando, e entender que Deus tem planos para a tua vida, mesmo que você esteja no vale da sombra. Uma hora vai chegar a pastagem verde para a minha vida e para a tua. Amém.